Boa noite a todos. Vamos dar um tempinho para ver se chega. Enquanto isso, vamos arrumando nossos microfones. Dá uns minutinhos e a gente já começa. Sua filha? Quer participar da live? Então, boa noite a todos. Hoje eu tô aqui com meu marido, Kleber. Boa noite, né, Kleber? Boa noite, gente. Bem. Esses dias a gente encontrou uma amiga, Kelly, e a gente começou a conversar e de repente saiu como que a gente se conheceu. Ela falou assim, porque vocês não contam um pouquinho da tua história, né? E aí, como hoje é o dia dos namorados, ele falou assim, o que nós vamos falar? Bom, eu pensei hoje em falar de como nós nos conhecemos, que vem bem oportunamente com o dia dos namorados. Ele falou, sério? Então, como foi que a gente se conheceu? Você lembra? É estranho, né? Estranho? É estranho. Muito estranho. Mas, todo ato estranho tem algo de lúcido que leva a uma realidade. Normalmente, uma realidade fantástica. Uhum. E traz uma brincadeira mesmo. Todo mundo brincando, batendo papo, rindo. Todo mundo falando de namoro, falando de arrumar namorado, não sei o quê. Aí começou aquelas brincadeiras, um computador ligado, e começaram a mexer em sites de namoro. E começa a mexer, começa a brincar, e pegaram os dados lá, que estavam no computador, que eram meus dados, que estavam ali, fizeram a inscrição. No Badu, gente. Site, quem não teve um Badu na nossa idade? Site de namoro. E aquela brincadeira, vamos ver quem tá lá, vamos ver quem não tá, como que a gente vê. E assim, é um cego guiando um cego. Que ninguém sabia mexer, ninguém sabia como que usava. E foi no meio dessa brincadeira, apareceu a foto dele. Pareceu minha foto. Apareceu a foto dele lá. E será que a gente vai por aí? Será que não é todo mundo procurando? E aquela risadada, aquela coisa? Vamos conversar aí, vamos ver se conversa. E foi ali. Então tá vendo que foi ele que mandou a primeira mensagem, né? Eu já fiz o site por outro motivo e tava lá, de repente vai aparecendo as notificações. E o que é mais engraçado, que eu moro em Votuporanga há aproximadamente quase 40 anos. E você? Eu fui criado aqui. Criado aqui, bom. Criado aqui. O nosso círculo de amizade da adolescência 15, 16 anos, escola, eu estudei no Manuel Lobo. Também. Então, já começou a casar. Eu amava vôlei e ele jogava vôlei. O engraçado é que eu conhecia todo mundo do vôlei, menos eu. Menos ele. E ele não? Conhecia. Não conhecia. A gente, embora a gente sempre teve ali no bolinho um do outro, eu me lembro de ver que ele era levantador. Eu já nem sei o que eu era, mas eu estava lá sempre jogando, sempre gostei. Era uma turma muito bacana do vôlei na nossa época. Depois, conversando um tempo, nós temos amigos muito em comum. Nós temos a Fabiana Vivan e o William. Ele é muito amigo do William Vivan. 2 irmãos. A Fabiana era amiga da minha irmã. A gente estava sempre lá na casa da tia Maria, porque a tia Maria era costureira, era minha costureira da minha irmã. Então, a gente se encontrava às vezes no portão, uma galera de menino saindo, uma galera de menino entrando, e a gente mas a gente nunca falou... Nunca, nem um oi, nem uma paquerada, nem um olhar cruzado. E aí cada um foi pro seu caminho, né? Vida adulta, nunca tinha conversado com ele, me casei, tive filhos, ele casou, teve filha. E assim foi até o dia dele clicar e falar oi e eu corresponder. Correspondeu. Eu demorei para, acho que demorei para, porque fazia 2 anos que eu estava separada do primeiro marido, então não estava pretendendo nada e surgiu
uma conversa depois no Messenger. Do Facebook. Do Facebook. E como eu não queria nada... Aí pegou no meu pé, não, aí não soltou mais. Aí nós fomos pro nosso primeiro encontro. Primeiro dia. E ele com essa vozona. Primeira noite. Não, mas você falava com a voz mais rouca. Oi, tudo bem com você? Com uma voz bem rouca, assim. Falei, nossa, será que essa menina é real, né? Aí, com medo, eu levei uma amiga e um amigo junto para conhecer ele. Lembro, nós fomos num barzinho. E era uma época ainda que eu não tinha voltado, né, pra a igreja, estava firme. Então, eu estava jogada, né? E eu sempre gostei muito de samba, né? Gostava de samba. Eu falei, ó, à noite eu quero ir numa roda de pagode. Aí ele falou, tá bom, eu vou com você. Eu falei, mas primeiro vamos num barzinho, né? Porque, tipo assim, a gente, se não fosse o cara, a gente já dispensava ali, sabe aquele momento assim, né? Quem nunca teve, né? Que atira a primeira pedra. E aí ele com essa voz toda rouca, que eu lembro até hoje, ele tava com uma camiseta rosa, gola V, um bração, é que agora ele tá de terno. Acabou de chegar da igreja, então tá de terno. Um bração. Isso foi verão. E conversa vai, conversa vem. Eu falei assim, nossa, preciso saber se esse menino é real, né? No que eu... então... Nossa, lembra? Eu fiz exatamente assim, ele olhou pra minha mão, olhou pra mim e eu... Papo vai, papo vem. Até que a gente foi até pra... Eu nem sei quem é que tava tocando, na verdade. Eu menos ainda. Isso me levou para um lugar que eu não 12 gostei. anos, né? Então, não lembro. Já nem ouço mais esse tipo de música. Eu só sei que... Quem deu o primeiro beijo? Foi você. Fui eu. E como que foi? Eu tava com muita vontade de ir ao banheiro, gente. Eu lembro que minha irmã estava chegando de São Paulo e ela tinha umas amigas, ia estar no camarote lá. A minha irmã desceu, veio cumprimentar a gente, eu falei, mas eu preciso muito ir no banheiro. Minha irmã, vou com você. Só que aí, aquele momento, né, olha só, virei assim pra ele, falei assim, eu vou no... vai lá. Falei, mas pera aí primeiro, tasquei-lhe um beijão, aí beijei ele, falei assim, agora você pode ficar me esperando aqui que eu vou lá no banheiro. Foi assim, foi. Já eu volto. Já eu volto. Já eu volto. Isso faz 11 anos. 11 anos. Nós namoramos pouco tempo, depois nós viemos morar junto. Tudo junto e misturado, meus 3 filhos, a filha dele. Depois a gente resolveu que tínhamos que casar. E casamos, né, na igreja, no civil, tudo certinho. Hoje assino o sobrenome Tebaldi. Fizemos essa aliança porque não adianta a gente casar sem aliança, né? Não tem jeito. Por que não tem jeito? Não tem jeito. Casar sem aliança não dá. O que faltava? Porque a aliança é um compromisso. Você tem compromisso com Deus, você tem uma aliança com Deus. No momento que você faz uma sociedade, você fez uma aliança. Então, tudo que você faz em aliança é algo que tem que ser muito bem pensado e é algo para não ser desmanchado. Por isso que o casamento é uma aliança e a gente usa uma aliança pelo significado do infinito, que é uma coisa para sempre. É um comum acordo que 2 pessoas entram para um bem maior. Então, eu chego até onde eu posso, a outra pessoa vem até onde pode, aí vocês se formam uma aliança. E dessa aliança tem que sair algo, tem que dar fruto lá na frente. Casamento, como numa empresa, como qualquer relacionamento, até dentro de uma amizade. Tem que ser assim. E na nossa aliança não podia faltar quem? Deus. Foi essa a proposta que ele me fez. E por que eu estou falando isso? Todo mundo sabe do livro que eu escrevi, eu coloquei um vídeo falando, né? Já estão sabendo um pouco da minha história. E ele entra no contexto da minha história após o suicídio da minha mãe. Então, tudo que tinha que ter acontecido comigo já tinha acontecido. O abuso, a adolescência, a tentativa de suicídio, um casamento muito violento, permissões de muita coisa, muitas prisões emocionais, depressão severa, que vem para o ápice do suicídio da minha mãe. E a gente se conhece exatamente 1 ano depois. Eu me recordo
que ele queria me conhecer. Eu falei, hoje eu não posso. Hoje eu tô aqui na missa da minha mãe, de 1 ano de falecimento, né? Minha família é católica, então eles estão celebrando essa missa. Eu não tenho cabeça, não tenho vontade de ver, nem conversar com você. Mas eu passei rapidinho, falei, não, nem precisa ver, não tô nem no clima. E foi assim, né? Ele me conheceu nesse contexto bem complicado. Então você imagine começar um relacionamento depois de... Eu já tinha ficado casada há 16 para 17 anos, 2 anos separada, com todo esse estado psicológico, emocional muito grande. E aqui eu vou fazer uma pausa e uma ressalta. Deus, quando Ele quer promover algo em você, Ele agrupa a pessoa certa. Kleber é psicoterapeuta, formado, e eu creio exatamente nisso. Se ele não fosse quem ele é, até mesmo com as suas intemperanças, porque todo mundo tem a sua, não poderia ter me ajudado. Então as pessoas às vezes não compreendem o que quando eu falo isso assim, olha, ele foi um presente de Deus. Presente de Deus porque ele sabia exatamente, às vezes, na hora do chacoalhão, na hora do afago e na hora da bronca. Porque não é fácil pegar uma pessoa que ele nem sabia que tinha vivido tudo isso, né? E tem outras coisas que a gente não vai colocar nesse contexto, né? Que a gente teve que trabalhar muito, né? Foi fácil? Não foi nada fácil. Quantas vezes você tentou desistir? Que eu pensei em desistir de 6 para 10 vezes, mais ou menos. Não foi fácil. Não era fácil para mim? Tem hora que eu achava que não ia dar conta. Não ia dar conta. É difícil. Mas é difícil porque você pega algo duro, como uma pedra de ouro, uma pedra ferro, alguma coisa assim. Se você tentar modelar de uma vez, quebra. Uhum. Se você for muito devagar, ela não pega forma. Tem que ter a temperança, né? Tem que ter o jeito certo. Tudo que você quer modelar leva tempo. O ferreiro, para ele fazer uma faca, ele aquece o metal, modela a faca e coloca no óleo. O óleo é para transformar o metal na mesma matéria-prima que ele era no começo, para ele não perder a rigidez, não ficar um metal fraco. E o ser humano é a mesma coisa. Você tem que saber como que você lidar com ele sem tirar a essência, a vida de dentro dele. Porque a gente tem defeitos que são nossos, mas a gente tem defeitos que são colocados em nós por outras pessoas. Então você tem que saber dosar para saber o que você tem que tirar e o que a pessoa tem que reter. E nessa brincadeira entra o ato do perdão. Porque a pessoa mais difícil no mundo da gente perdoar é nós mesmos. Você perdoa todo mundo e convive com todo mundo. Abraça, beija, brinca e conversa. Mas a hora que você está na solidão do teu quarto, com a porta fechada, que você põe a cabeça no seu travesseiro, começa a vir os questionamentos, as cobranças de algo que você não conseguiu se perdoar ainda. E aquilo é o que mata as pessoas, aquilo é o que leva para uma depressão profunda. Tem pessoas que levam até a morte, tem pessoas que vai ao óbito, né, por tirar a sua vida. Então, você tem que trabalhar de um jeito que, vamos dizer assim, é simples, mas não é fácil. Você tem que mostrar a verdade sem bater, sem afundar demais, colocar o dedinho na ferida. E você tem que ir moldando aquela casca para o interior dela fluir. É difícil, não é fácil. E você falando assim, eu lembrei das situações, né? Quando eu ia dormir, eu tinha que tomar 9 comprimidos, né? Não sei o que é para dormir, não sei o que é para dormir, não sei o que é para dormir. Era tanto remédio para dormir, para bipolaridade, para depressão, para tudo mais. E até enquanto ele estava lá, eu sentia essa paz, eu conseguia dormir. E quando ele ia embora, saía assim, pé por pé, escondidinho, sem querer acordar a casa, parece assim que fechava o trinco, e olha que o portão era bem longe do quarto. Parece que assim, o ouvido ouvia. Acho que não passava 5 minutos, eu
te ligar e falar, onde você foi? O que você está fazendo? Por que você foi embora? Isso já era umas 3, 4 horas da manhã, mas ele tinha que trabalhar no outro dia. O que eu estou querendo dizer é que havia um porto seguro ali, né? Tanto o meu quanto das crianças, né? Que estava ali com a gente no começo. Hoje está todo mundo morando fora, só sobrou nós dois. Hoje é ele e eu, né? Um tá morando sozinho, a outra mora sozinho, o outro mora com o avô. E assim foi, uma tá em Rio Preto. Então a gente está vivendo momentos agora mais casal mesmo. A gente pode dizer até que está começando a casar de novo. Mas naquele momento ali, o Porto Seguro era muito bom. Mas ao mesmo tempo, era muito dependência, né? Era muita dependência. Virou uma dependência. Mas é uma pergunta que eu gosto de fazer. Fiz essa pergunta inúmeras vezes e muitas das pessoas não sabem responder. Às vezes você tem que olhar no espelho e perguntar para você mesmo assim: existe paz dentro da guerra? Porque o que você vivia naquela época era uma guerra. Mas existe a paz dentro da guerra. Você pode estar numa guerra profunda. Você pode estar numa guerra ferrenha. É o teu interior que tem que estar em paz. Não importa o que esteja acontecendo ao teu redor. Você tem que descobrir uma forma de você viver em paz no meio da guerra. Porque a nossa vida é uma guerra. A nossa vida é uma guerra constante. É uma luta constante. Você acorda de manhã, a primeira coisa que você começa a pensar é nos problemas do decorrer do dia. Problemas que você tem que arrumar, coisas que você vai ter que consertar, coisas que você deixou de fazer no dia anterior, você tem que fazer, que você procrastinou um dia antes e você se sobrecarrega no outro. Porque a preguiça é um ato dominante do ser humano. Procrastinação é algo incrível. Então a gente sempre deixa algo para depois. E esse deixar para depois vai nos cobrando. A gente deixa para depois algo que você fala que é banal de fazer. Você deixa para depois aquela conversa que você teria que ter com alguém que você discutiu. Você deixa para depois o perdão que precisava ser lá atrás que você ainda não deu. Então a gente procrastina. Não são as coisas rotineiras. A gente procrastina a vida da gente. E quando você procrastina a sua vida, você está travando ela e está dizendo para ela assim, ó, volta e fica lá atrás que eu estou procurando algo sozinho. Aí você não chega num denominador nunca, porque tudo que te sobrecarrega você deixa para depois. Então assim, aí você começa a procurar pessoas, é o que ela falou, pessoas que te dão um porto seguro. Mas na verdade, você não quer uma pessoa para dar um porto seguro. Você quer alguém para você catar o teu peso e colocar nas costas dele. E cada um de nós tem uma mochila feita sobre medida. A minha mochila não serve nela. A dela, ela tentou colocar em mim várias vezes. Não serve. Então é assim, tem um ditado que fala assim, de psicólogo e louco, todo mundo tem um pouco. Então usa dessa psicologia, pega o que tem que ser pego, coloca dentro da tua mochila. Essa mochila é para levar coisas assim, igual a Adriane fez. Ela tira tudo que tinha de ruim dentro dela, transforma tudo que aconteceu de mal, de desumano, algo assim que não deve acontecer a nada nesse mundo e a ninguém. Pega tudo isso, transforma isso tudo em combustível de vida, põe dentro da tua mochila, olha para frente e vai lutar pelo que você quer. Não importa o mal que a pessoa te fez. Porque tem gente que acha assim, minha irmã discutiu comigo. Tem uma prima, uma amiga, uma grande amiga minha não fala mais comigo. Isso não é problema. O problema é como está relatado no teu livro. Isso não é um problema. É uma criança inocente, que passou por coisas que adultos não suportam. Adultos não suportam de forma alguma. E são relatos que, até citando a Bíblia, a gente vê adultos, na época de Cristo, como Judas. Judas fez uma traição por dinheiro, e logo após, a hora que ele vê que o amigo que dizia que o amava ia ser morto, Judas não suportou a dor. Não suportou a dor. Uma forte depressão, uma dor profunda, foi lá e tentou tirar a própria vida.
né? E acabou morrendo por um acidente, não conseguiu tirar a própria vida, mas enfim, a vida dele foi enceifada. Então a gente vê assim, que o ser humano é difícil de pedir perdão, é difícil de ser perdoado. Ah, foi difícil. É difícil. Então ele fica procurando alguém para carregar a mochila dele. E o que a gente tem que fazer? Pega tudo que tacar em você. Pedra, mal, toda desgraça que o mundo que alguém fez com você. Transforma em combustível, põe dentro da mochila. Ela está nas tuas costas, porque combustível não anda na frente. Combustível anda atrás do motor. O tanque de combustível do carro é atrás, o motor do carro é na frente. Porque o combustível vai atrás de você. E você é o motor dessa vida. O combustível acelera. Parte da vida. E você falou uma verdade, foi difícil perdoar, hein? Foi. Não foi fácil. Não foi fácil. Não foi fácil. Porque eu fui empurrando com a barriga, né? Muitas coisas. E ele não sabia de tudo. Quando eu fui começar a contar as coisas, todas que tinham acontecido, como foi, ele falou, meu Deus. E a primeira coisa que eu disse para ele foi assim, eu não choro por nada nessa vida. Não sinto vontade de chorar. Pode ver que eu não choro. E naquela dureza de coração, simplesmente eu estava dizendo para ele assim, tá fechado. Eu não perdoo ninguém. E ele fez eu chorar várias vezes. De que forma? Ele sabia mexer no meu emocional. O dia que eu falei assim, eu não choro, o que você fez? 3 perguntas. Se eu podia fazer 3 perguntas. E aí? Choro? Choro. A primeira pergunta balançou. A segunda desestruturou, que era como se fosse uma rocha. Então a gente pode dizer assim, a primeira pergunta bateu, mas ela segurou. A segunda pergunta bateu, mas houve uma fenda, trincou. A terceira pergunta quebrou a rocha. Porque não tem como a gente não chorar. Choro. Vou falar uma coisa para você e para quem vai te ver, teus seguidores. Choro não é para fraco. O fraco não chora. O choro é para pessoas fortes. Porque o choro, você está tirando de dentro da tua alma tudo aquilo que fizeram você engolir. Você transborda no choro. Já o fraco, ele precisa demonstrar que ele é maior do que o outro. Então ele não chora. Ele se fecha, fica doente, ele se autodeprime, ele se automutila por dentro, mas decidiu não chorar, porque ele acha que chorar diminui o ser humano, e chorar não diminui. Quando você chora, você está mostrando assim, ó, eu tenho sentimentos, eu sei lidar comigo, sou um ser humano, entendeu? Meu coração bate, e você tem que viver disso. Não tem como. Entendeu? Não tem como. Se você pegar grandes homens, grandes filósofos, as grandes mulheres que você conhece, choram. Eu já vi pessoas chorar de ver outra pessoa se realizando. Ver uma pessoa tão feliz, o outro amigo chora. Entendeu? Então, assim, choro não é uma tristeza. Choro é um alívio. Você está tirando aquele peso dentro de você e dizendo assim, ó, estou me esvaziando para mim continuar. Hoje eu já choro, né? Choro. Nem se for de raiva. E assim, a nossa vida foi bem entre altos e baixos. A gente, quando decidiu casar, ele disse uma frase, eu só caso se tiver Deus. Eu falei, e eu não quero mais saber de Deus. Frase forte. Tinha tanta coisa acontecido e a gente sempre elenca os fatos a Deus. Como se ele não olhasse para a gente e não tentasse amenizar a nossa dor. E na verdade é um estudo mais profundo de que são consequências, ato, livre-arbítrio, etc e tal, que não vem ao caso, mas Deus é Deus, sendo Deus, continua sendo Deus, vai ser Deus o tempo todo, independente do que eu estou passando. Alegria, tristeza,
frustração, dor, raiva. Tudo isso é consequência, né? São todos sentimentos, consequência de algumas atitudes, ou permissões, ou participações dela, como eu sempre falo. E quando ele me disse isso, foi outro baque, né? A gente se separou, né? Eu fui embora. Ele foi embora. Se não tiver Deus nessa relação, eu falei, nossa, eu sou menos que Deus. Olha o pensamento do ser humano quando ele está totalmente desalinhado com o seu Criador, né? Eu sou menos que Deus. Claro que eu sou menos que Deus, gente. Oh, meu Pai eterno. Nunca jamais me igualarei. Mas naquele momento eu queria ser mais, né? Eu queria ser adorada e desejada por Ele. Ficamos 3 meses. Até um dia, tinha uma igrejinha perto de casa. Parece que o culto saiu de lá de dentro, foi para dentro de casa. Escutei o culto todo. E no domingo resolvi, junto com a minha filha e meu filho, ir para o culto. O culto falou demais comigo, demais. Eu fiz uma prova com Deus muito grande. Antes de sair de casa, eu ajoelhei e falei assim, olha, se eu sou tão importante para ti, Deus, se eu realmente, né, o Senhor almeja transformar, mudar a minha vida, o pastor tem que parar o culto no meio. Ele tem que apontar o dedo para mim, tudo coisas que geralmente não acontecem num culto, numa missa, em qualquer local que está sendo proferida a palavra. E gente, não acontece isso. E naquele dia aconteceu exatamente. Falei, o pastor tem que apontar o dedo para mim e falar que filha minha, olha quanta coisa. E exatamente nessa ordem aconteceu. Naquele exato momento eu não tinha dúvida que era Deus. Eu não tinha dúvida que Deus estava ali naquele momento falando comigo. Então, mediante a isso, o que eu fiz? 3 meses, nem passava na porta de casa, se passava também não via, não nos ligamos, não nos falamos. Como ele mesmo diz, eu sou mal. Eu sou mal. Eu pego o telefone, né, mando um SMS ainda, né, a gente não tinha Zap naquela época, falando que eu vou para a igreja, e ele friamente fala assim, só acredito vendo. Eu falei, pois é, tu vai ver mesmo. Porque quando eu voltei, eu não voltei por ele, porque eu precisava preencher o meu vazio no meu coração. Eu precisava harmonizar a minha vida, tanto emocional, né, o físico, mental, espiritual. Eu precisava, estava tudo em desordem, cada parte de mim num canto. Então eu não voltei por ele, eu voltei por mim. E a hora que eu tomei essa decisão por mim, podia chover elefante do céu, eu estava na igreja. E dali para lá, realmente, não houve um só dia que eu não estive buscando, crendo e mudando minha vida em Cristo Jesus, porque eu creio que é Ele por mim e sempre será. E ele falou, não, vamos ver. Bom, em uma semana ele viu, graças a Deus, que foi só uma semana, e a gente voltou e nunca mais nos largamos. Nunca mais ficamos um dia. Pode ter, né? Porque o casal que dizer que não tem uma ruguinha, uma briguinha, uma coisinha, não é casal, né? Tem. Aí vai estar mentindo. Bunda dormindo com bunda. Vai estar mentindo. Porque não tem. Casamento é uma união de 2 pessoas diferentes para fazer algo em comum. Dá certo, né? Então, isso, eu ainda brinco. Eu falo assim, Deus é um cara muito brincalhão, né? Deve ser. Deus é um cara brincalhão. Bem-humorado. Ele inventou o casamento, pegou 2 pessoas diferentes, com gostos diferentes, com hábitos diferentes, com criação diferente. Vocês 2 se juntam, vão ser um só e vão morar dentro de uma casa, mas vocês 2 têm que fazer a mesma coisa, andar no mesmo sentido. Viver da mesma forma, mesmo tendo gostos diferentes, hábitos diferentes, criação diferente. Então isso é algo assim. Sei lá, Deus foi bem brincalhão nessa hora. Né? Não, mas a gente tem muita coisa em comum, tá certo, né? Tá. Mas por que a gente fala que tem que ter Deus no casamento? Aí tem gente que às vezes fala assim, então é só o casamento do cristão que dá certo. Não. Tem que ter Deus no casamento, por quê? Porque Deus é honra, Deus é dignidade, Deus é amor, Deus é compreensão, né? Deus é limite. Que tudo que você se refere a Deus, em qualquer religião, católica, cristã, qualquer uma, quando vai se falar de Deus, existem limites, né? Então, casamento tem que ter Deus, por quê?
o casamento tem que ter regras. E Deus é regra, né? Então, se os dois tiverem fé em Deus e em si mesmo, eles vão aceitar limite imposto. Porque eu sou de um jeito, na hora que eu me casei com você, você é de outro. Eu tenho que ir até um certo ponto e parar. Eu não posso viver como eu vivia solteiro. Porque eu vou estar extrapolando o limite dela. E se você viver da mesma forma, você vai extrapolar o meu. Então, tudo que você põe em Deus, você está pondo regras, limite, compreensão, amor. Não é que tem muita gente, né, que ensina assim, a hora para Deus te dar uma mulher, então hora que Deus vai te dar. Não, ele não dá. Deus não dá homem para mulher, não dá mulher para homem. Deus dá sabedoria para a mulher, para ela achar o homem certo para ela, e dá sabedoria para o homem achar a pessoa certa. E essa sabedoria, às vezes, é estranha. Porque se você for pensar meio fora da caixinha, essa sabedoria vai fazer eu ver os teus defeitos antes de eu casar com você. Sim, danoso. Porque se eu casar com você pensando só nas suas qualidades, os seus defeitos vão aparecer depois do casamento, eu vou me frustrar e vou querer ir embora. Mas a maioria dos meus defeitos vai ser depois, hein? Então a gente tem que achar os defeitos da pessoa antes de casar. Porque antes de casar, tem como. Depois que casou, não adianta você reclamar. Aí tem gente que fala assim, o meu marido foi presente de Deus. Depois que casa, falei, esse inferno que não suporta esse homem. E não foi Deus, gente. Deus não escolheu. Aliás, Jesus nem casou, né? Jesus nem casou. Mas a gente tem bastante ponto em comum, né? A gente gosta de ler. A gente ama ler. A gente adora tecnologia. Ajuda bastante, né? A única coisa que ele é pilhado no 500, eu sou em 380. A gente gosta de tudo muito limpo. A organização é o nosso nome. Eu sou mais acelerado um pouco, né? Ele ama academia, eu vou pela força do ódio. Tem pela saúde, pelo menos. Eu vou pela força do ódio mesmo, mas tá tudo certo, tudo bem. Mas como que é? Criança faz o que gosta. Adulto faz o que tem que ser feito. É disciplina. Entendeu? Se você tiver disciplina, você vai ter portas abertas, você vai ter futuro, você vai ter tudo. Se você não tiver disciplina, é só sonho. Você está sonhando com aquele emprego que você quer, você está sonhando com o carro que você tem vontade de ter, você sonha com a moto que você tem vontade de ter, mas se você não tiver disciplina, você não chega a lugar nenhum. Por quê? Porque o mundo não vai te dar coisa que você não é disciplinado para ter. Entendeu? Como que o mundo vai te dar uma super moto se você não tem disciplina nem para ter uma pequena? Entendeu? Não vai ter um super carro? Como? Se você não tem disciplina nas tuas finanças, na tua vida, para ter controle de um carro simples, popular. Então tudo na vida é disciplina. Se você não tem disciplina no namoro, como você vai casar? Exatamente. Se você não tem disciplina na escola, como que você vai se formar e vai ser uma pessoa fera naquilo que você estudou? Não tem como. A disciplina é assim. Então a gente faz, nós adultos, nós fazemos o que tem que ser feito. Porque o prazer vem depois. Prazer é colher o fruto daquilo que você não queria fazer, mas teve que fazer lá atrás. Né? Já a criança faz só pelo prazer. Entendeu? A gente faz para ter realizações. É diferente. Né? Você quer se realizar no amor, você quer se realizar financeiramente, você quer ser realizado como homem, como mulher, você quer ser realizado no seu emprego, você quer ser a melhor possível, entendeu? Então, a gente vive de realizações e criança vive de emoções. Então, não dá pra gente igualar. Por isso que o adulto faz o que tem que ser feito. Então, eu vou na força do ódio mesmo e tá tudo certo. Que hoje você diria para uma mulher que está vivendo o que eu vivi, ou para um homem que está sendo suporte dessa mulher, você diria para eles? Um casal, sim, você disse. Não, uma mulher mesmo. Uma mulher. Uma mulher e um homem que é suporte de uma pessoa que passou por que passou. Porque você vê que a gente, por onde a gente anda, a gente sempre encontra 3, 4 pessoas que depois vêm conversar comigo, vêm relatar
pessoas. Olha, você acabou de falar da minha Tanto vida. homem como mulher. Tanto homem como mulher. Então, assim, se você falaria para pessoa, para uma mulher que está passando ou ainda está no processo de tá se desvencilhando, eu falo de tirar essa roupa, né, de vítima e tentar viver, o que você falaria para ela? A primeira coisa, quem foi vítima de algo fatídico assim na sua infância, tanto homem quanto mulher, primeira coisa que você tem que parar de perguntar para si mesmo: por que eu? Por que eu? Porque essa pergunta acho que fazem todo santo dia, todo momento. Cada vez que você lembra daquele ato, você pergunta: por que eu? Mas a pergunta não é por que você. Porque você foi uma vítima. A pergunta é: por que eles fazem isso? Entendeu? Se fizeram algo assim com você, não é porque quem foi violentado, quem foi machucado, se sente a pessoa mais feia do mundo, a pessoa mais indigna de estar viva do mundo, né? A pessoa mais baixa, né? Com a moral lá embaixo. Ela se acha o mínimo de tudo. E não é. Se você foi escolhido, se alguém escolheu você e foi lá e te feriu dessa forma, ele escolheu você porque você é diferente dos outros. Tem que buscar o seu valor. Então. No mundo de iguais, a pessoa que vai fazer um mal desse para uma criança, para o jovem, ele escolhe o diferente. Entenda, quando você vai pegar um vírus para uma doença, para alguma coisa, o vírus não escolhe o corpo forte, ele escolhe o corpo fragilizado. Já as decepções da vida, tudo que vai te magoar, quando você leva uma pancada da vida, quando você perde tudo, você tem que começar de novo, é o contrário. A vida procura os fortes para derrubar. Porque quanto mais força humana você tem, mais força de vida você tem, maior é a pancada que você vai levar. Não é justo se pensar desse jeito. Aí quando você começa a pensar: por que eu? Eu não sou nada, eu não sou nada. O mundo está dizendo assim: você é tão grande, mas tão grande, que você suportou aquilo e está vivo hoje para contar a sua história. Então, a pessoa que sofreu um delito desse tipo, você tem que pensar o seguinte: foi comigo porque eu suportei e estou aqui para fazer história para que não aconteça com outros. Essas pessoas têm que levantar uma bandeira, porque tem gente que, se perder um dedo da mão aqui, ó, ele tem que aposentar porque ele não serve mais trabalhar. Tem gente que você pode cortar um braço dele, que dali uns dias sarou, cicatrizou, ele está com a enxada na outra com carpino. Entendeu? Então, assim, é difícil ter. Aqui na cidade mesmo tem um rapaz que anda de cadeira de roda e ele carpe lote. Ele pega lote para carpir. Então, assim, esse ato que acontece com as crianças, eles estão tentando amputar vocês da vida. Bem isso. Estão tentando amputar. Ele está passando uma faca e querendo dizer assim: ó, eu vou eliminar você, eu vou amputar você. Mas ele quer amputar você, mas te deixando um zumbi. Você anda, fala, caminha, mas você não coexiste com o mundo. Você fica inerte, né? Você fica inerte, você é um zumbi. Você está vendo tudo, mas você não é capaz de nada, você não presta para nada, você nunca vai chegar em lugar nenhum, você para de sonhar. E o ser humano, quando para de sonhar, está morto. Entendeu? Você fica ligado em um fato que aconteceu, e você estraga a sua vida toda. Então, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que levantar a cabeça. Não é fácil. Às vezes tem gente que vai assistir esse vídeo e vai falar assim: ah, é fácil falar. Não é. Não é. Eu sei que falar é fácil, mas eu convivi com ela. Eu sei como é que é. Eu estou dizendo pelo seguinte: você tem que pegar o que aconteceu com você, olha para o espelho, perdoe a você mesmo primeiro, se perdoe. Você não é vítima, você não é o coitado,
Entendeu? Você só foi estatística. Bem, Você foi estatística. Entendeu? Não é porque é porque você estava lá. E ele escolheu o que era bonito e bom aos olhos dele. Um leão sai à caça, ele escolhe o animal que ele quer abater. E essas pessoas que fazem esse mal são monstros andando pelo mundo caçando. E o leão, quando ele vai caçar, ele não caça o animal mais feio e mais fraco. Ele caça o mais bonito e mais forte. Porque ninguém se alimenta do que é ruim. é que se a gente parar para pensar, a crueldade sempre existiu e sempre existirá. Sempre, sempre. É o que hoje tenta-se coibir, né? Qualquer tipo de abuso, qualquer tipo de violência, principalmente o abuso infantil, tráfico de criança, tráfico humano, mas é uma doença, sei lá, um fato, um câncer, que jamais vai conseguir. O que a gente tem que aprender é deixar de ser vítima, Deixa de ser vítima. se auto-olhar, se auto-amar. Você tem que aprender a mudar, porque entenda, a pessoa fez algo com você. Esse algo que ela fez com você vai ter peso e vai mudar a sua vida se você deixar. É, O ato de fazerem com você, você não tem domínio sobre isso. realmente, Mas sobre o seu futuro, você tem domínio. é o que determina. Aí é você que vai determinar. Você determina o que você vai fazer com a sua história. Se você vai pegar aquilo, vai se perdoar e vai levantar uma bandeira e falar: eu vou ajudar, eu vou contar a minha história, eu vou mostrar para o mundo que fizeram o que quis comigo. Mas eu estou aqui hoje, eu tenho uma família, eu sou feliz e eu sou muito mais capaz e mais forte do que aqueles que nunca foram apedrejados. Exato. Entendeu? Nos casos mais severos, a denúncia é o primeiro fato, né? Hoje você tem, a partir do dia que você sofreu abuso, você tem 20 anos para denunciar. Por isso que hoje existe delegacias de mulheres, existe CRAM, né? Existe o CREAS, onde você pode procurar ajuda. Entendeu? E outra coisa, a gente não pode ter vergonha. A palavra ajuda não é para nos diminuir ou para nos envergonhar. A palavra ajuda é você dizendo assim, ó, eu lutei sozinho até aqui, mas daqui para frente eu preciso de alguém junto comigo. E entenda, você nunca assistiu um filme de guerra onde só tem um soldado. Nem o Rambo vivia tão sozinho assim. Sempre tinha alguém junto. Entendeu? Todo filme de ação que você vai assistir, um bandido não anda sozinho, tem vários. O policial nunca está sozinho. Isso é ajuda. Você luta também com o seu sozinho a gente problema. não consegue. É tanta coisa, né? Memória, tanta coisa. As mães, eu falo para elas procurarem ajuda, sim, o mais rápido. Mas não só da denúncia de vir prender esse pedófilo, esse abusador, mas também buscar ajuda para a criança, né? Porque na grande maioria, ou é um vizinho, um amigo, um primo, e aí parece que eles tentam proteger a pessoa do outro lado, esquece da coitadinha da criança, né? A criança tem aquela mentalidade assim que diz assim, ela é criança, já ela esquece. Não esquece. Mas criança não esquece, porque a criança é um ser humano em desenvolvimento. E ela está criando o consciente dela, o subconsciente dela, através de coisas que ela vem vendo. É igual a câmera. Essa câmera que está filmando a gente hoje, ela está gravando tudo que a gente fala. Isso é o cérebro de uma criança. Ele vai evoluindo e vai aprendendo sobre aquilo. Então, se aconteceu com você, mãe, ou até com você, pai, e tem uma criança perto, não é só denunciar para que o delator seja punido ou seja tirado da rua para que isso não aconteça mais. É você procurar ajuda para a criança que estava junto com você e para você. Porque se você carregar essa dor, carregar esse fardo, carregar essa pergunta, por que você vai transferir isso para a criança que vive junto com você.
E essa criança vai crescer sentindo a tua dor, sentindo o teu medo. Essa criança vai crescer sem vontade de pensar no futuro e sem realizações. Ela não merece isso. Da mesma forma que vocês não merecem o que aconteceu, a criança também não merece. Então é por isso que eu falo, você tem que parar de falar, de se vitimar, de se colocar em posição e lutar. Porque tem pessoas ao seu redor que dependem de você. Entendeu? E você quer saber um livro que você pode ler, que te ajuda muito nisso, que você não pode lutar sozinho? O nome do livro é assim: Nenhum Ser Humano é uma Ilha. Porque ninguém vive sozinho. A ilha está no meio do oceano, ela está sozinha, mas ela não é vida. Ela não é uma vida. Ela só está lá, ela não é. E você não está, você é alguém. E você precisa de alguém junto com você. Entendeu? E a gente fala muito que tem que ter fé. Você tem que ter fé em Deus, sim. Na sua religião, na sua crença, você tem fé em Deus. Mas você tem que ter fé em você também. Exatamente. Porque na própria palavra diz, né, que a gente ia passar por aflições. Claro que ninguém é demagogo e nem hipócrita de falar assim, não, eu quero viver essas piores coisas. Se me perguntar, claro que eu não queria. Quem? Mas eu não fui a que ficou escondida, né? Ficou em evidência e teve seus algoz, ou então os seus personagens contrários, que vieram te fazer o que fizeram e ser quem eu sou. Muda se eu não tivesse vivido? Eu não sei. Eu só sei o que eu vivi. Eu não sei falar contrário de outra coisa. Às vezes hoje você seria uma pessoa mais fraca, mais frágil. Porque eu criei uma força, às vezes, que nem sei de onde vem, mas vem. Eu falo que vem de Deus, é Ele que me impulsiona e me transforma e que me ajusta no decorrer do dia e dos momentos que eu passei por muitos momentos trancado no quarto, já estava com Ele. Muitos momentos, muito deprimida, já estava com Ele. Então, assim, hoje essa live foi só para mostrar um pouquinho da nossa história e para que vocês entendam o papel dele, que eu menciono no livro, da prisão à transformação. Eu menciono um pouco esse relato, não aprofundado, igual a gente está falando um pouquinho mais, mas teve muita coisa, né? A gente teve pastores que nos ajudou, missionários, pastores de outra cidade, a gente que fazia live com a gente, que fazia aulas online com a gente, para ensinar o poder do perdão. A gente teve muito joelho no chão, nós dois, muito choro. Mas também tivemos muito momento entre nós, de tipo assim, de eu não aguentar a cobrança dele para me mudar e ele não aguentar a minha parte vítima de todas as circunstâncias. Não foi fácil, não. Tivemos mais baixos do que alto, teve momento. E tinha criança também no meio, filhos de outros casamentos, tentando ajustar os seus e os meus, tentando fazer com que isso tudo desse certo. Então foi bem complicado. Mas o que a gente pode dizer que até aqui o Senhor nos ajudou, né? Eu gosto dessa parte da Bíblia. A alegria do Senhor é a nossa força, né? Então, quando a gente coloca a alegria dele no nosso coração, ele nos dá uma força diferente, porque você pode, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não quer dizer que você chora hoje, amanhã você está alegre, não. Teve momentos que eu fiquei mais choró. Teve momentos que eu não dormia, lembra? Quando eu fiquei 3 anos sem dormir de noite. Ele chegava, você não vai dormir, eu estou sem sono. E tinha que batalhar, no outro dia trabalhar, porque tinha muita de coisa. Então, assim, a vida de um homem que teve tudo, uma vida fantástica, pais, irmãs. Kleber não viveu nada disso. A casa dele tinha fartura de comida, minha casa já era mais escasso. Ele era um menino rico na infância, eu era uma menina pobre. A mãe, o pai sempre ali cuidando, sabe? Até minha cunhada fala assim, ele era bem bebezão, bem cuidado, né? Compensação. Então, para ver a diferença de criações,
A hora que eu sou o segundo casamento dele, não sou o primeiro, a hora que ele pega esse conjunto de situações, mesmo com a parte teórica, ter que viver na prática, não foi fácil, né? Mas a gente conseguiu até aqui, né? Você determina algo na sua vida, você consegue. Que não dá para você ficar parado. Né? Agora, uma coisa é real. Não entra sozinho numa briga dessa. Não dá. Às vezes vendo a gente falar, fala assim, mas você foi lá, você enfrentou, você encarou todos os problemas, você encarou tudo aquilo. Mas eu fui até um certo ponto com a minha força. Né? Eu fui até um certo ponto com o meu conhecimento, com a minha força, com a minha garra, eu fui. Chegou num ponto que eu percebi que estava além de mim. Então quando você chega nesse ponto que está além de você, por isso que eu falo que não é vergonha pedir ajuda. Porque aí eu comecei a recorrer às pessoas que eu conhecia. Você recorre a um conselho, você recorre a uma ajuda, você recorre a um pastor, você recorre a um psicólogo amigo. Você tem que pedir ajuda. Porque nós temos limites. O nosso conhecimento empírico, humano, tem limite. Entendeu? E é que nem ela está falando. Não adianta o quanto você estudou, o quanto de doutorado, de mestrado e de algo você tem, quantos livros você leu. A vida real é diferente da vida fictícia. A gente vai lá e faz uma faculdade para atender as pessoas e para ajudar elas a se consertarem. Mas a hora que você se depara com algo assim, é algo que vai chegar num ponto que você não consegue mais. Então eu fui até onde eu pude. A hora que eu vi que eu precisava de ajuda, eu buscava ajuda e voltava perto dela para ajudar ela. Eu buscava ajuda e voltava perto dela. O que aconteceu nisso? Eu me tornei mais forte, eu tive que aprender mais, eu tive que quebrar muito paradigma, quebrar muito orgulho, quebrar muita coisa, porque a gente tem aquele junto que nós assim, o eu sei. E a gente tem que aprender que a gente não sabe nada nessa vida. Eu sei muito até o ponto que você dá de encontro com a história de uma pessoa que você percebe que você não sabe nada. Isso é igual reclamar. A gente reclama que tem problemas na vida. E de repente você se depara com alguém que os seus problemas não é nada. Então, quando você perceber que você está chegando no seu limiar do teu conhecimento e do teu poder ali, sempre vai ter alguém perto de você que sabe mais que você, que pode algo a mais que você. Então, juntando-se as forças, vocês ficam mais fortes. Você não precisa trazer essa pessoa para junto de você. Você precisa estar lá com ela. A gente ainda fala, né? Você tem que ser igual uma esponja. Se achega nessa pessoa, absorve tudo que ela tem e volta de novo para a tua luta. Aquela esponja secou, volta lá. E enche aquela esponja de novo e volta para a tua luta. É assim que você vai conseguindo. E isso vai ser a vida inteira. Para tudo que for acontecer, você precisa ter alguém junto com você. Jesus Cristo andava com 12. Dos 12, ele colocava a cabeça no ombro de um. Então o que ele nos ensina aí? Ele ensina o seguinte: sozinho você não é nada. Nem dá pão. Se o próprio Filho de Deus andou nessa terra e separou pessoas para andar junto com ele, ele está nos ensinando assim: não viva sozinho. Tenha amigos, tenha ombros e lugares onde você possa se assentar, carregar sua bateria e voltar mais forte de novo. Só assim que foi possível. Exatamente. E é esse o propósito do projeto, né? Igual eu falei ontem, né? A gente estende uma mão, você pega e junto, a gente forma uma corrente ajudando uma outra. Então, para finalizar, tem mais alguma coisa para você falar? Quer deixar um recado? Um versículo? Então, eu só quero dizer que existe jeito. Às vezes essa dor que você sente, essa angústia que está dentro de você, que você fala assim: não tem jeito, eu nasci para isso. Não, você não nasceu para sofrer, você não nasceu para sentir dor. E falando isso,
como terapeuta ou falando isso como pastor, né? Como pastor está escrito na Bíblia que Deus te fez e viu Deus que o que ele fez era perfeito. Então, se Deus fez alguém, uma mulher ou um homem, é perfeito, ele não amputou dor sobre você, porque o próprio Deus disse que Jesus levou sobre si todas as nossas dores quando ele foi crucificado. Então, você não nasceu para sofrer, você não nasceu para ser triste, você não nasceu para carregar isso dentro de você. Isso são escolhas que você faz. Você faz a escolha de como a sua vida vai ser. Você faz escolha até se você vai continuar pobre, se você vai continuar rico, se você vai ser feliz ou vai ser triste, se você vai ter um casamento saudável ou não. Você escolhe de manhã cedo se você vai sair para a rua sorrindo ou você vai sair emburrado. Às vezes você fala assim, mas o meu serviço é uma peste, é uma praga. Não, não é o seu serviço. É o teu estado de espírito. Você pode trabalhar junto com a pior pessoa do mundo. Mas se você for a melhor pessoa do mundo, você contagia o ambiente. Quem não gosta, se tire de perto, saia. Mas mostre ao mundo que você nasceu para ser feliz. Pega tudo que fizeram com você, coloca numa caixinha, tampa ela e usa para mostrar para os outros que todo mundo é capaz de ser muito mais do que todos imaginam. É bem isso. Falou tudo. Falou tudo. Nossa, perfeito. E se você quer ajudar o projeto, como que você pode ajudar esse projeto? Lembrando que o livro já está à venda, já está ali o link, ele está sendo vendido na plataforma da Eduz. Eu coloquei na bio do meu Instagram, oficial Adriane Tebaldi, só clicar lá, já é direcionado, você consegue dividir em 6 vezes sem juros, R$ 29,90 o e-book. A renda desse e-book, parte dele vai para ajudar a Secretaria de Missões do Comerciários, a Semadcom, vai parte dela financiar 2 missionários, um está na Austrália, outro na Bolívia, auxiliando famílias, levando a palavra de Deus, trabalhando com pessoas também em situações igual a minha, de violência, de abuso. Se você quer nos ajudar, adquira um livro, dê de presente. O livro tem partes fantásticas, conta a minha história, como que eu descobri, como que eu consegui desvendar segredos para continuar de pé mediante a tanta dor. Adquira o livro, faça parte desse projeto junto conosco. E se você conhece uma mulher que está passando por que eu passei, ou uma vizinha, uma prima, pede para ela entrar no Instagram, fazer parte. Amanhã eu vou colocar a comunidade, fiz uma comunidade no WhatsApp, já temos algumas pessoas lá já fazendo parte dessa comunidade. Qual a finalidade da comunidade? A gente contar as nossas histórias. Quero convidar também, eu já estive conversando hoje com 2, mas ainda não me deram a resposta, 2 psicólogas para fazer parte da comunidade, para estar auxiliando, para bate-papo, pedido de oração, pedido de ajuda, para a gente estar direcionando cada uma o que fazer e como fazer para sair dessa situação de tremenda dor para uma vida de plenitude, abundância, gozando melhor dessa terra, independente do que você viveu, porque há tempo para coisas boas na nossa vida, né? Há tempo. Se tem alguém que você sabe que está nesse estado, está depressivo, está precisando de ajuda, passou por algum transtorno, alguma agressão, alguma coisa, o que você pode fazer por ela? Clica no compartilhar quando estiver acontecendo uma live. Clica em compartilhar, compartilha com ela. Manda para ela os vídeos. Dá uma forma dela entrar em contato. A gente não está aqui para cobrar. A gente não está aqui pedindo dinheiro para ninguém. A gente está aqui para usar a história dela. Para ajudar você a parar de sofrer. Entendeu? É o que Deus faria se ele estivesse aqui hoje. Deus sentaria junto com essa pessoa e tentaria ajudar ela. Nós estamos aqui tentando ajudar vocês. E estamos juntando mais pessoas a nós para tentar ajudar quem precisa. Entendeu? Quando começar, clique em compartilhar. Manda para essa pessoa. Às vezes você está ouvindo isso, aí você fala, eu não me encaixo em nada. Mas às vezes você conhece alguém que se encaixa.
E essa pessoa às vezes precisa de ajuda. Não precisar de ajuda, tem bastante gente que está afim de ajudar ela. É isso, né? É isso. Foi incrível. Que Deus nos ajude. Que Deus abençoe vocês grandemente. Tenham um restinho de noite abençoado. E antes de dormir, agradeça. Você respirou, andou, falou, comeu, trabalhou. Quantas pessoas, independente do que já viveram, não têm condições de fazer isso? Obrigado. Obrigado. Te amo. Foi incrível. Ah, gostei. A gente vai ter que fazer mais. Tchau, gente. Deus Um abençoe. abraço. Deus abençoe.